Amém. Bom dia, irmãos. Muito bom, né? Muito bom. Muito especial esse momento em meio a essa realidade mundana que temos visto e... Obrigado. E eu fico pensando que muitas vezes nós, como igreja, somos condicionados a uma realidade mundana, né? Como se nós, de alguma forma, fôssemos moldados por coisas do mundo para dentro da igreja. Então, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando nós vemos, como o David falou, que é um culto satânico, é um culto maligno, é uma ação maligna que existe sobre o mundo, mas muitas vezes às vezes eu percebo que de alguma forma isso nos afeta, como se a igreja estivesse submissa a isso. Como se nós estivéssemos submetidos a uma ação mundana, quando na verdade é o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do Hades não têm poder de ação contra a vida da igreja. Em João capítulo 17, Jesus disse assim: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Então, Jesus, ele não está rogando na oração de João capítulo 17, que é conhecida como a oração sacerdotal. Jesus não está rogando pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor os deu. E ele diz: eu oro para que vocês sejam livres do maligno, para que o Senhor os livre do mal. E a ação do mal aqui, quando Jesus está falando sobre livrar aqueles que o Senhor deu a ele, livrar os seus discípulos do mal, ele está falando sobre uma ação que acontece na mente. Porque em 1 Coríntios 10, Paulo diz que o príncipe deste século, existe um príncipe que tem autoridade sobre esta era, e este mundo jaz do maligno. Então essa ação maligna, ela acontece porque a palavra príncipe, ela fala sobre primeiras ocorrências. É como se ele estivesse falando: os pensamentos do homem são primeiramente mal. Gênesis 6 diz isso, que os pensamentos do coração do homem eram inteiramente inclinados para o mal. Então, o mal que entrou na humanidade e atua na forma de pensar do homem, Jesus disse: eu oro para que o Senhor os livre desse tipo de pensamento, desse tipo de conduta. Eu não oro contra o mundo, eu não oro pelo mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu e estão vivendo no mundo, para que eles sejam livres dessa conduta corrompida e adúltera. Quando o David estava falando sobre carnaval, e eu tinha perguntado ao Bruno, eu estava lendo essa semana que o carnaval, essa festa pagã, ela foi adequada ao calendário cristão na antiguidade. Então, quando Constantino, ele de alguma forma institucionalizou a igreja, digamos assim, quando ele promoveu uma aliança entre igreja e Estado, ele incorporou essa festividade pagã da cultura. Então existia uma festa ao deus Baco, né? Ao deus Baco. E essa festa era muito ativa na cultura. E quando ele, juntamente com a igreja, ele tornou a igreja imperial, ele associou essa festa ao calendário cristão. Então ele foi e modificou a data. Então ele colocou a festa pagã um período antes da festa de Páscoa. Então assim, tem a festa, tem os 40 dias de penitência para depois a celebração da Páscoa.
Então, de alguma forma, isso foi incorporado a um calendário cristão, não a um calendário bíblico. A Bíblia não cita sobre carnaval. A Bíblia não cita sobre esse tipo de festa. Mas ela, pela cultura, pelo Estado, ela foi associada à religião. Então, o que eu fiquei pensando sobre isso é porque quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e muitas vezes essa realidade mundana ela é incorporada a uma realidade cristã. Nós de alguma forma permitimos que o mundo tome posse ou que ele exerça algum tipo de autoridade sobre um lugar onde apenas Cristo deve ser exaltado. Dá para entender isso? Que nós negociamos em algum momento com realidades mundanas, com uma realidade adulterada. Porque quando Satanás exerce autoridade sobre essa era, a intenção dele não é ser totalmente anticristo. Ele é anticristo na forma de modificar doutrinas, na forma de implementar uma heresia. Então ele conta uma meia verdade. Ele fala assim, não, a verdade ok, até aqui, mas, tá entendendo? Como que é sutil a arma de Satanás, por isso que as escrituras dizem que ele fica ao redor. Porque existe uma observação sobre uma conduta até o momento em que ele pode acessar algo. Até o momento em que ele pode acessar e desconfigurar uma doutrina, desconfigurar uma realidade que tem por finalidade apenas exaltar o nome de Jesus. Isso é muito importante. Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, porque esse mundo é do mal, é do maligno. E ele exerce autoridade até o ponto em que Jesus se manifestar em glória e reinar sobre a terra. Mas por enquanto existe uma atuação maligna que ocorre no sentido de influenciar a nossa maneira de pensar, de influenciar a nossa conduta na terra, desvirtuando o propósito de Deus. Só queria pontuar isso porque a igreja não deve se intimidar diante dessas coisas. A igreja não deve estar intimidada diante de uma ação mundana, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos numa série, né? Estamos falando sobre o Evangelho para evangélicos, né? Foi um nome sugestivo assim para a gente começar a pensar sobre algumas verdades ou sobre alguns princípios que muitas vezes nós nos acostumamos e recebemos historicamente e eles vão fazendo parte da nossa caminhada cristã, e muitas vezes eu mesmo às vezes fico pensando, tem coisas que nos acompanham que a gente acredita por acreditar, a gente não investiga a profundidade daquilo, tipo, tá ali, a gente me acostumou, eu sempre fui da igreja, assim, então assim, minha mãe sempre aquela coisa, né, de berço evangélico. A gente pensa, o que é berço evangélico? Tinha uns anjinhos assim em volta, né? Isso aqui ninguém mexe. Sabe que não é assim, mas a gente sempre viveu na igreja, a gente sempre, eu e minha irmã, nós sempre tivemos atividades na igreja, enfim. Então tem coisas que nós vamos ouvindo desde pequeno, assim, escola bíblica dominical, domingo de manhã, salinha aqui, a gente vai indo, e você fica com aquela coisa, né, na mente, a gente vai acostumando. E é um desafio quando nós vamos falar sobre pecado, por exemplo. Que a gente sempre associa o pecado, em muitos momentos, eu pelo menos associava o pecado apenas com obras da carne, como está escrito em Gálatas. Só que em Gálatas está escrito que as obras da carne são consequência de algo. Então, o que nos leva a pecar já é uma ação que existe desde o princípio, quando Paulo fala lá em Romanos, que o pecado entrou no mundo através da queda de Adão. E esse pecado, ao entrar no mundo, ele por consequência gera ao homem condutas que são consequência desse pecado.
e que a Bíblia chama em Gálatas de obras da carne, que é imoralidade sexual, ganância, egoísmo, soberba da vida, enfim. Então é desafiador nós falarmos sobre pecado, é desafiador nós falarmos sobre essa ação maligna que modifica a nossa estrutura, a nossa forma de ver as coisas, modifica até a nossa expectativa sobre as coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 3. Que é uma história bem conhecida. João capítulo 3, quando nós estamos falando sobre essa sutileza maligna de nos influenciar, o livro, esse capítulo tem uma conversa muito interessante, que é Jesus com um homem chamado Nicodemos, né? Então, João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só até aí, por enquanto. Então, Nicodemos, as escrituras dizem que ele era um homem religioso da época e alguém que exercia a autoridade entre os judeus. Então ele era uma pessoa influente no meio da comunidade religiosa da época. E ele vem com Jesus e ele está impressionado com os sinais que Jesus estava fazendo. Ele fala assim: estamos vendo os seus sinais. E ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com você. E Jesus imediatamente ele fala: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então assim, parece uma... Ele está falando uma coisa e Jesus está falando outra, né? Tipo... Só que quando você lê Atos capítulo 1, os discípulos de Jesus, judeus, eles tinham uma expectativa sobre quando o reino de Israel, ou o domínio sobre a região onde estava Israel, dominada por tantos anos por diversos impérios. Então eles tinham uma expectativa sobre quando esse reino seria devolvido à autoridade de Israel. Então Nicodemos, ele tinha essa mesma expectativa. Quando que nós, como nação, como que nós, e assim, o judeu ele é muito valoroso nessa questão patriota, né? Então a expectativa dos judeus para a manifestação do Messias era de que agora teremos domínio sobre o nosso território. Então me parece que quando Nicodemos vai conversar com Jesus, ele está alimentado dessa mesma expectativa. Ele tinha uma expectativa sobre aquilo que o Messias, quando manifestasse, iria fazer ao seu povo especificamente. E Nicodemos, ele tem uma resposta que ele fica assim: mas eu não entendi. Porque Jesus fala: se você não nascer de novo, você não vai entender nada do que eu vim fazer. Porque para entrar no meu reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Então você precisa nascer de novo. Então existe uma expectativa que ela é condicionada pelo lugar que ele estava. Então um homem religioso, um homem conhecedor da lei, um homem com expectativa sobre a terra, ele é frustrado porque do lugar onde ele estava, ele deposita uma expectativa no Messias que não tinha a ver com a obra do Messias. Eles não estavam conversando a mesma língua. Entendeu? Então ele está falando: eu tenho expectativas, você é o Messias, sabemos que o Senhor está com você, que Deus está com você porque você faz sinais milagrosos. E esse é um ponto importante. A sinalização. Porque a expectativa de Nicodemos estava sobre os sinais que ele podia ver,
que ele podia perceber sobre coisas que estavam associadas ao lugar em que ele se acostumou a estar, ao lugar em que se acostumou, porque era uma realidade carnal, uma realidade religiosa, era uma realidade que ele alimentou por anos, desenvolveu por anos, uma autoridade, alguém que era fiel à sua devoção religiosa. E quando ele encontra com o Messias, ele tem toda essa expectativa de anos construída dentro dele. Só que Jesus fala com ele: se você não desconstruir essa realidade que você criou ao seu redor, você nunca vai entender o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes nós temos expectativas sobre a igreja, temos expectativa sobre a nossa comunidade local, mas uma expectativa baseada do lugar onde nós estamos. Uma expectativa que é baseada da religiosidade que criamos ao longo de décadas, de anos. Então, desde o meu berço evangélico, eu fui criando expectativas de uma imagem de Deus que ele tem a ver comigo, que ele tem a ver com a minha herança religiosa, com a minha herança de formação como ser humano. Só que o Messias, quando ele se apresenta diante desse homem religioso, ele fala: você precisa nascer de novo. E a mente dele está tão cauterizada que ele vai dizer assim: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Está entendendo? Como um está falando de um lado e o outro está falando de um outro lado. São expectativas diferentes. São perspectivas diferentes. E nós temos expectativas. Isso não é ruim. Temos expectativas sobre coisas que Deus vai fazer. Temos expectativas genuínas sobre: eu quero ver algo do Senhor. Mas as nossas expectativas, elas precisam de mudar de lugar. Senão nós nunca vamos entender a ação de Deus. Se as nossas expectativas não mudarem de lugar, nós sempre estaremos frustrados com a nossa vida religiosa. Estaremos sempre frustrados com a nossa comunidade. Estaremos frustrados com o irmão, com a igreja. E nada nunca vai fazer sentido, porque criamos um lugar e criamos nele raízes profundas, a ponto de não reconhecermos o Messias e aceitarmos uma representação do Messias que a cultura nos impõe, por exemplo. Depois de muito tempo de uma vida religiosa, evangélica e devota até em alguns momentos, que eu fui descobrir que Jesus era judeu, por exemplo. Porque a gente sempre tem uma ideia de um Jesus romano. A gente sempre tem a ideia, porque a cultura e o maligno, ele nos vende uma ideia de um Cristo que ele é adulterado. Então, o Satanás, ele não nega a existência de Cristo jamais. Até porque ele se submete à autoridade de Jesus. Lembra quando ele vai expulsar os demônios e ele pergunta para Jesus: mas você vem antes do tempo até nós? Então ele reconhece essa autoridade, mas a intenção dele é modificar essa imagem do Cristo, para que nós adoremos um Deus falso, um Deus da cultura. O que a cultura criou, o que a cultura nos apresenta. E essa realidade é uma realidade do mundo. E Paulo diz em 1 Coríntios: nós não temos o espírito do mundo. Porque existe um espírito que atua no mundo, mas ele diz: vocês, porém, têm o espírito de Deus. Esse homem, um apóstolo que modificou ou criou um reboliço no mundo da época com a sua atividade apostólica, que ele mesmo, sendo judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, um homem instruído nas escrituras, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que tinha a lei decorada nos seus lábios, ele tinha uma concepção falsa do Messias. Então mesmo a religiosidade dele da época não foi capaz de sustentar ou de reconhecer uma verdade de Deus. Ele precisou nascer de novo. E qual é o evento que acontece com Paulo quando ele tem um contato com o Senhor? O que acontece com ele? O Bruno falou que ele caiu do cavalo. Ele fica cego.
Caiu do cavalo e ficou cego. Não está escrito que caiu do cavalo, mas tudo bem. Não é uma heresia, né? Ele fica cego. Ele fica cego. E esse ponto é algo que me chama muita atenção. A cegueira de Paulo, a cegueira de um homem devoto a Deus. O homem que perseguia a igreja porque acreditava estar prestando um culto ao Senhor. Porque acreditava que estava sendo fiel àquilo que ele conhecia de Deus. E ele tem de perder a visão. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus 16. Perdão, Mateus 13. Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 13. Diz assim: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A profecia de Isaías diz que eles tinham olhos e não conseguiam ver, ouvidos e não conseguiam ouvir. Por quê? Olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque o coração deste povo é insensível e de má vontade. E isso me chama muita atenção, porque a insensibilidade do nosso coração para ver e não perceber, ouvir e não entender, tem a ver com a nossa disponibilidade em ter má vontade. Má vontade com o que ouvimos. A má vontade é o não interesse. Isso não tem a ver comigo. Isso é um descarte. Isso é, eu vou separar, porque isso não tem a ver comigo. A má vontade, ela é uma ação do pecado, porque o pecado é a separação de Deus. É quando o homem se separa de Deus, e separação é morte. Então, quando o homem se separa de Deus, ele morreu. Então existe nele uma disposição no coração de ter má vontade, de ser mal em suas intenções. E ele prossegue dizendo: se assim não fosse, ou seja, se o coração deles não tivesse essa inclinação para a má vontade, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, converter-se, e ele traria o quê? Cura. O que eu percebo que às vezes precisamos, como corpo de Cristo ao redor da terra, é de cura do Senhor. A cura. Mas a cura vem a partir de uma conversão do coração, para que possamos ver e entender, para que possamos ver e perceber, ouvir e entender, que era a realidade de Nicodemos. O problema de Nicodemos ter que nascer de novo é porque ele via e ouvia de si mesmo, mas o que Jesus estava falando é: você precisa mover o seu coração de lugar, porque o seu coração é insensível. Quem já assistiu aquela série, o The Chosen? Vocês lembram daquela parte do Nicodemos, que Jesus fica esperando ele? Cara, ele fica assim, junto com os discípulos, eles iam sair, né, em missão, e ele fica esperando, cara, até o último momento, assim: será que ele vai vir? Será que ele vai vir? E ele ficou olhando, e aquela parte emocionante. Eu fiquei assim, cara, aí eu fiquei esperando: não vai, parece.
e ele não aparece. E quando mostra Nicodemos, ele está num conflito. Sim, cara, é de Deus isso, mas eu tenho muita carga, eu tenho muita responsabilidade, tem muita coisa dentro de mim. E parece que tudo isso pesa ele, né? Claro que ali é a ficção, mas nos permite pensar isso, né? As escrituras não relatam exatamente o que aconteceu, mas eu achei essa cena fantástica. E então a gente percebe que o que estava em Nicodemos era uma questão do coração com má vontade. E ele precisava de converter o seu coração. Converter o seu coração, porque do coração provém as saídas da vida. Então tudo que nós fazemos é armazenado no coração. No sentido hebraico, o coração não era um lugar emotivo, mas é um lugar racional, é como se fosse a mente. É onde ocorrem os pensamentos, é onde ocorrem as decisões que tomamos a partir da forma como pensamos. Então, na concepção hebraica, o coração é essa fonte. Essa fonte onde agrupa pensamentos que nos leva a condutas. Então, o que Jesus está falando com Nicodemos você só vai entender quando você mudar de lugar. Quando você sair desse lugar que você criou. Quando você mudar de lugar, você vai começar a entender coisas e as suas expectativas começarão a ser respondidas a partir da minha perspectiva. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão de um contexto, Ur dos Caldeus. Nós já falamos inúmeras vezes sobre isso e é muito interessante porque Abraão está inserido em um país, em uma versão que ela fala saia do seu país, ela não fala saia da tua parentela, é como se ele estivesse mudando de país. Então, Abraão estava acostumado com uma linguagem, ele estava acostumado com uma cultura. Ur dos Caldeus era uma cidade grande, e o seu pai, Tera, fabricante de ídolos, era uma pessoa importante nessa cidade. Ele tinha digamos assim, uma indústria, e movia a economia do local através de uma ação idólatra. Josué diz que Tera era um homem fabricante de ídolos. E Deus aparece para Abraão e diz: saia desse lugar. Então Deus chama Abraão de um lugar onde ele estava totalmente ambientado, onde ele também era um homem influente. Porque através de você eu vou criar um novo povo. Você será o primeiro de muitos, de uma nação que será diferente desse tipo de nação que você está inserido. A época de Abraão existia até a construção de uma torre, ou seja, existia tecnologia, existia globalização, existia uma atividade religiosa que tinha por intenção tocar os céus, que é o que está descrito sobre a Torre de Babel, né? Façamos uma torre para que toque os céus. Então existia uma realidade religiosa, existia uma atividade cultural, existia uma economia, e Deus falou: você tem que romper com tudo isso, para você entender. Os seus olhos têm que mudar de lugar, para você entender os meus planos. E Abraão foi para um lugar que ele não conhecia, ele não sabia para onde ele ia. E conforme ele andava, ele ia edificando altares ao Senhor. Ele ia construindo altares, ele se movia em adoração, em rendição a Deus, até que Deus muda o seu nome, até que Deus vai modificando toda a estrutura, até o ponto de Abraão estar andando no deserto, e no livro de Hebreus dizer que ele peregrinava em terra estrangeira, e ele conseguia ver uma cidade cujo arquiteto era Deus. Entende a expectativa? Deus teve que mudar Abraão de lugar, para ele mudar suas expectativas, a ponto de no deserto ele conseguir ver uma cidade. Ele estava andando no deserto, para um lugar que ele não sabia onde era, mas o livro de Hebreus diz que ele via uma cidade.
E o livro de Hebreus ainda diz que esses homens peregrinaram sem receber a promessa que Deus havia dado. Mas João 8 diz que Abraão viu o dia do Senhor. Jesus está conversando com os fariseus e ele diz: mas Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Percebe que quando ele muda de lugar, assim como Jesus estava falando no Nicodemo, você precisa de mudar de lugar para que as suas expectativas possam ser correspondidas de acordo com a minha obra, não de acordo com você. Então ele saiu, andou no deserto e viu uma cidade. E Deus ainda foi construindo isso na vida dele, a ponto de ele, um homem já idoso, que creu contra a esperança. Já leu isso em Romanos 4,18. Abra sua Bíblia, Romanos 4,18. Diz, Romanos 8,18, perdão. Romanos capítulo 8, versículo... Não, peraí, eu que me enganei aqui no escrito. Romanos 4 mesmo, irmãos, perdoa. Abraão, Romanos 4,18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda a esperança que ele tinha. Ele creu contra toda a esperança. Quando a esperança que ele tinha dizia não ser possível, ele ainda continuou acreditando. Deus foi levando Abraão para um extremo, a ponto de ele olhar e falar assim: eu não posso mais, não tenho no que acreditar. Então Deus prometeu a ele um filho. E ele foi envelhecendo a ponto de ele falar: eu não posso mais gerar um filho. A minha esposa não pode mais gerar um filho. E Deus levou ele e falou assim: você ainda acredita? Quando ele olhava e falava assim: não tem como eu acreditar, porque é impossível. Então Deus falou: você ainda acredita? Ele: eu acredito. Então você é justo. Entendeu? Quando ele foi levado ao extremo, contra toda a esperança ele creu. E quando Deus dá a ele um filho, o que Deus faz? Me dá o seu filho. E ele: eu te dou meu filho. E ele sobe o monte e entrega o seu filho. Quando ele vai apunhalar, Deus fala: não. E o texto de Hebreus diz que Abraão entregou o seu único filho Isaque, porque ele acreditava em quê? Que ele o receberia de dentre os mortos. Isso é fantástico. Porque qual era a perspectiva que estava sendo criada em Abraão? Quando ele mudou de lugar e começou a viver uma vida de dependência com o Senhor, ele já entendeu: não há morte aqui. Esse lugar não há morte. Não há nada que possa me limitar nesse lugar. Quando ele teve um filho na velhice, ele entendeu: não há limites. Quando Deus falou: me dá o seu filho, ele: tudo bem, porque eu sei que eu vou tê-lo de volta. Está entendendo? As expectativas podem ser respondidas se mudarmos o nosso lugar, se mudarmos as nossas convicções, se mudarmos tudo aquilo que nós sustentamos ao longo de anos e nos permitirmos nascer da água e do Espírito. Assim como o povo no deserto, que Paulo diz que eles foram batizados na nuvem e no mar, a nuvem e na água. Porque os nossos pais foram batizados, 1 Coríntios 10, 2, nossos pais foram batizados na nuvem que os conduzia pelo deserto e na água, quando eles atravessaram o deserto saindo do Egito. Isso é nascer da água do Espírito. Eles tinham uma nuvem que os conduzia e o mar se abriu e lavou todo o pecado que eles cometiam, ou toda a influência pecaminosa que era exercida sobre a vida deles numa realidade de Egito. Porque o Egito, ele fala como figura dessa condição do mundo, que exerce o quê? Uma forma de subjugar o povo de Deus a um trabalho que não permita ser criativo, que
Êxodo capítulo 1 diz que o povo de Deus era oprimido no Egito, com mais carga, mais trabalho. Então Deus chama um homem, Moisés, e Moisés conduz esse povo para fora do Egito, e Deus dá sinais na nuvem, abre o mar, esse povo sai daquele lugar, eles são batizados nas águas, como diz Paulo. E quando chega um ponto em que Moisés ele está governando uma nação, porque eram milhões de pessoas vivendo no deserto. Êxodo 32. Eles estão peregrinando no deserto. E chega um determinado momento que Deus fala assim: vai, vocês vão ter vitória, mas eu não vou mais, porque esse povo é desobediente. E Moisés clama a Deus. No versículo 15 de Êxodo 33: se não fores conosco, Senhor, não nos envies. Porque aqui chega um ponto crucial. Se não fores conosco, Senhor, não nos envies. Porque nós podemos ir e conquistar, mas se o Senhor não estiver, quantas vezes nós vamos, conquistamos, mas sem Deus? Quantas vezes nós nos sustentamos na nossa religião e vamos e rompemos e alcançamos a vitória e temos uma mega igreja, mas sem Deus? Porque no período interbíblico, quando Deus ficou em silêncio, o sacerdócio funcionava da mesma forma. Existia o ritual, mas Deus estava em silêncio. Quantas vezes nós vamos e não nos preocupamos se Ele está? Então Moisés se prostra e diz: Senhor, se o Senhor não for, não nos envies. Não nos envie. Faz sentido. Porque o que diferenciava Israel das outras nações era o seu Deus. Não eram os seus rituais que eram melhores, porque no mundo antigo os rituais eram quase que todos semelhantes. O sacrifício, a liturgia do templo era quase que semelhante às outras nações, mas o que diferenciava o povo de Deus, a nação de Israel, no deserto, era porque existia uma presença, a glória estava com eles, a glória. Até que Moisés, quando o Senhor fala, então me pareceu bem o que Moisés pediu, então o Senhor se agradou do pedido de Moisés, eu vou com vocês. Então Moisés fala: Senhor, me deixa ver a sua glória. Me deixa ver a sua glória. E Moisés pede: Senhor, me deixa ver a sua glória. E o texto continua dizendo que Moisés, ele sobe o monte, depois que ele pediu para ver a glória do Senhor, o Senhor falou com ele: fique na fresta, né? Fique num lugar em que eu vou passar e você vai ver a minha glória como que de longe, como que de costas. E ele tem aquela experiência, e depois ele sobe para o monte, para escrever de novo as tábuas da lei. E quando ele sobe ao monte, ele recebe as tábuas, ele desce do monte com o rosto transformado, brilhante, que as pessoas não conseguiam se aproximar dele. Ele falou: mas o que está acontecendo? Agora uma heresia da minha parte. Será que Moisés não foi até Mateus 17, naquele momento? Quando Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos subir ao monte. E quando ele sobe no monte, ele se encontra com Moisés e Elias. Ele é transfigurado. E os discípulos que estavam com ele falam: vamos construir o quê? Tabernáculos. Quando Moisés desce do monte, ele desce com as medidas do tabernáculo. Porque quando Moisés quis ver a glória de Deus, ele entendeu como ele deveria construir um lugar para Deus habitar. E quando ele vê a glória, ele tem um contato com o próprio Cristo. Ele tem um contato com Cristo, que é o sumo sacerdote da casa que Moisés estava edificando. Porque o nosso anseio
É a glória de Deus. É a glória de Deus. Porque o que Paulo diz? Que de glória em glória somos transformados. Só a glória de Deus pode nos transformar. Está entendendo? Só a glória transforma. Então Nicodemos, para ele mudar a postura dele, ele precisava de quê? Ver a glória de Deus. Reconhecer o Cristo, não da sua perspectiva, mas da água e do Espírito. Ele precisava ser novamente batizado. Ser imergido numa realidade do Espírito. Meus irmãos, as nossas expectativas em Deus, elas devem estar em conformidade com a realidade de Deus. Subir o monte é cansativo. Ficar 40 dias no monte é exaustivo. Mas sempre que Jesus ia dar uma instrução para os seus discípulos, ele chamava eles: suba ao monte. Venha comigo, suba ao monte. Quando ele vai falar em Mateus 5, 6 e 7, o sermão do monte, ele chama os seus discípulos, coloca eles à parte. E aqui é um contexto da palavra eclésia, da palavra carral, que é a igreja. Então ele chama eles para além da cidade, mas para uma realidade de comunhão, para eles entenderem a cidade. Então é como se ele estivesse separando, como Paulo diz em Romanos 1, eu fui separado para o Evangelho de Cristo. Então, se nós não nos separarmos, observarmos a realidade à nossa volta, a partir da perspectiva de Cristo, nunca vamos entender o que fazer, como fazer. Porque, como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. A igreja de Jesus. Jesus não perdeu o controle sobre o mundo. Mas esse mundo não é o compromisso de Jesus agora. Porque esse mundo não é o compromisso de Jesus agora. Porque agora ele está rogando pelos que estão no mundo para que sejam libertos do mal. Porque o mundo, a criação, aguarda com expectativa. A mesma expectativa. A criação, Romanos capítulo 8, versículo 19, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então temos expectativas, mas na verdade as coisas que foram criadas e que têm expectativa a nosso respeito, isso muda muita coisa. Quem tem expectativas a nosso respeito é a criação, enquanto nós vivemos uma vida de frustração, porque temos expectativas e muitas vezes elas não são respondidas. E nos frustramos com Deus. Está dando para entender? Caminhando para o encerramento, a Bíblia diz que o Espírito nos convence de toda a justiça e o juízo de Deus. É o Espírito que nos convence. A má vontade do nosso coração só pode ser corrigida com arrependimento, com cura e com convencimento da ação do Espírito. Não é com informações, não é com uma nova forma de implementar algo que possa desenvolver igreja, que possa... Não, nós não estamos atrás disso. Moisés estava atrás da glória de Deus. A glória de Deus. E é só o Espírito que nos dá acesso, porque Paulo diz que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Só em Cristo nós podemos ser novas pessoas. Jesus não veio consertar a nossa vida. Jesus veio nos dar uma nova vida. Isso é muito diferente.
Jesus não veio consertar os nossos problemas. Ele não vem para ser a solução Ele vem para te dar uma nova vida. Quando ele falou com Abraão, ele não falou assim: eu vou mudar a sua realidade nesse lugar. Ele diz: não, sai, eu tenho até um outro nome para você. E para isso ele foi levado ao extremo, até crer além do que era possível, crer além da esperança. Feche seus olhos. Bom, tinha separado algumas coisas, acho que pode ter até ficado um pouco desconexo da chamada que a gente posta nas redes sociais, mas em outro momento nós podemos falar sobre isso. Mas eu creio que esse é um momento em que nós precisamos de uma reconexão com a realidade de Deus. Paulo diz: buscar as coisas do alto, onde a sua vida está escondida com Cristo. Temos uma vida com Cristo nos céus, e só encontraremos sentido para a nossa vida quando essa vida for manifestada. Enquanto estivermos cultivando o nosso próprio ambiente, nada fará sentido. Vai parecer apenas loucura. Paulo diz: sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por quê? Porque são realidades, o pecado original que atua na essência do homem não permite o homem se relacionar de maneira íntegra com Deus. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Sopra a tua vida em nós. Como no princípio o Senhor soprou o fôlego de vida no homem, ele se tornou um ser vivente. Sopra de novo, Senhor, para que possamos entender os seus planos, para que possamos responder à tua voz, ao teu chamado. Nos ajude com isso, Senhor. Nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, como corpo de Cristo que se reúne nessa cidade, a sermos uma voz, a sermos um farol para esse lugar. Nos ajude, Senhor.